Who controls the spice controls the universe. Quem controla a especiaria controla o universo. Bem, essa frase surge lá no filme que foi baseado no livro Duna. E o que significa isso? A especiaria, que é um dos principais itens desse universo de Duna, consegue dar poderes para os indivíduos. Que tipo de poder? O poder de viajar através do espaço. É com essa especiaria que está no lugar desolado, que é Arrakis, e é para onde o personagem principal de Duna, que é o Paul Atreides, está indo. Assim que ele chega lá, existe o povo que mora lá. O povo do deserto, o povo da duna. E lá eles já estão acostumados a viver com aquela especiaria, né? Porque ela tem efeitos também alucinógenos. E o que acontece? Paul, de repente, se vê numa armadilha. Ele acaba se misturando a esses homens de duna que são os Fremen, homens livres, vem daí. A pronúncia seria Fremen, mas é uma brincadeira aí que o escritor de Duna fez, o grande Frank Herbert. Esse livro Duna foi lançado lá em 1965, olha quanto tempo. E só em 1984 é que saiu o primeiro filme. Esses filmes mais novos que estão agora, que foi o parte 1 em 2021 e agora esse parte 2 que saiu agora em 2020, era pra sair em 2023, mas pela questão das greves saiu em 2024, só veio muito tempo depois. E Frank Herbert naquela época nem era tão famoso. Esse livro é essencial pra ficção científica. Esse livro, inclusive, foi o que ajudou a se basear aí, tanto Alien, Star Wars, ele tem uma importância grande no cenário da ficção científica, até comparável com J.R. Tolkien, né, lá do Senhor dos Anéis. Ele foi uma série de livros que ele lançou, não foi apenas um, mas o mais famoso foi o Duna, calhamaço, excelente livro, por sinal. Assim que Paul Atreides chega lá, naquele universo de Arrakis, ele se junta ao povo, aos Fremen, e começa a falar a língua deles. Com sotaque. Ah, não, mas Paul tem isso porque ele estudou, ele era um privilegiado, ele era da família Atreides, a família que foi pra lá pra poder organizar a bagunça lá, e na verdade foi uma armadilha, né? É spoiler? Não. Isso tem nos livros, isso tem no filme antigo, isso aí é só o começo. Ele fala com sotaque, ele se adapta àquele povo. Mas será que existe alguma situação que nós possamos, do nada, começar a desenvolver um sotaque? Da onde vem isso? Uma língua que a gente nunca falou, de repente tá lá com o sotaque daquela língua. E aí, essa mudança de sotaque pode acontecer? Bem, existe uma síndrome neurológica rara que se chama Síndrome do Sotaque Estrangeiro. O Neuronerd está de volta depois de muito tempo e nós vamos falar hoje sobre Duna e a Síndrome do Sotaque Estrangeiro. Bora lá? O universo de Duna é um universo muito rico mesmo. Frank Herbert, ele conseguiu trazer muitas discussões de ficção científica, né? A questão de se falar da natureza. Por quê? Porque Duna era o único lugar produtor de melange, né? Dessa especiaria. E é esse melange que fazia todo o universo rodar, né? Existe uma simbologia aí com petróleo. Ao mesmo tempo, esse melange era produzido por quem? Pelos vermes que moram lá em Duna, aqueles vermes gigantes, né? Lógico que tem uns vermes menores e tem alguns vermes que são até associados com plantas que nem aparecem no filme. E é esse melange que esses vermes produzem, esse rastro de fezes, digamos assim, desses vermes, ele é trabalhado, né, para criar esse combustível, digamos assim. É interessante que o universo de Duna se passa muito tempo depois da Terra. Então, praticamente as tradições e a Terra já se foi há muito tempo. É como se voltasse para o mundo feudal. Então tem aquelas histórias das casas, como a casa de Atreides, que é a principal casa que se fala na trama, porque o Duque Leto, que é o pai do Paul Atreides, ele vai para lá com a família justamente para esse local, né, de intriga política. Por que é feudal? Não tem computadores em Duna. Isso é interessante da ficção científica. Para ter ficção científica não precisa ter computadores. Tem sua ideia de que os computadores levaram para uma situação complicada, e aí a gente fala até de IA hoje em dia, essa discussão, né? Eles passaram a ter computadores humanos, e aí eles chamam esses computadores humanos de mentats. Ou seja, são indivíduos que tem a capacidade de processar, de serem computadores humanos, e que cada casa tem algum desses indivíduos, né? É mostrado da casa de Atreides, é mostrado da casa do Harkonnen. Então a família Atreides vai para Duna, tem outras casas envolvidas e tudo, mas quando chega lá tem a casa Harkonnen também, que tá meio que dominando lá. Mas de fato,
É um universo bem interessante. Além disso, quem mais está nessa intriga? Existem as Ben Jerry's. Essas Ben Jerry's, elas são um grupo de mulheres, uma seita, um clã de mulheres, que só aceita mulheres, na verdade, e que quem faz parte desse clã é a mãe de Paul. Elas têm uns poderes mentais, até de controle mental por algum tempo. Elas também estão envolvidas nessa intriga política, além do próprio imperador, que também está envolvido. Então tem as casas, lembra até Game of Thrones quando você começa a falar de casas, né? Essas questões políticas. Então é um livro muito rico. Na verdade são 5 livros e um conto que o Frank Herbert lançou, e o filho dele acabou dando um segmento às obras dele, que aí saiu mais de uma dúzia de livros aí. Depois, lá na frente, em 1984, é que sai o filme. O filme dirigido por David Lynch. Então, quem lembra aí de David Lynch ele tem muitas obras, Twin Peaks, tem muita coisa legal de David Lynch que vale a pena ser visto. Mulholland Drive. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho interessante, né? É um bom cineasta. O filme antigo eu assisti, tem alguns efeitos meio toscos, mas é interessante assistir, até pra época. Eu acho que foi algo revolucionário, né? Mas teve muito fã que não gostou. E aí agora, em 2021, que sai esses novos filmes. David Villeneuve, que é o da Chegada. O filme eu achei muito bom, né? O primeiro filme não gostei tanto quanto o segundo, mas eu acho que os dois juntos se encaixam bem. É um filme que vale a pena ser visto. É interessante essa inserção do Paul Atreides lá dentro do universo, né, de Duna. Faz-se parte daquele grupo. E lá dentro tem uma profecia. Muad'Dib! Então tem ele é chamado Muad'Dib, que é um ratinho do deserto, que é o rato que é admirado pelos Fremen, um ratinho que ele consegue sobreviver no deserto. E esse nome é um nome ligado à profecia e tudo, uma profecia de que vai vir um salvador. Outra coisa muito interessante é a questão quando a gente fala de ecologia, do pensamento ecológico, é que o uniforme, melhor dizendo, a roupa dos Fremen é uma roupa que ela não deixa de desperdiçar água. E tem momentos do filme que você vê que até uma lágrima não pode ser desperdiçada, porque a água é algo sagrado lá, é um lugar seco, um lugar árido, um lugar sofrido. Então, por mais que você tenha uma série de soldados de outras casas, de outros universos, pessoas bem treinadas, o pessoal lá do filme sabe lidar com uma situação extremamente adversa. Então os uniformes deles reciclam a água que eles usam. Então a própria urina é reciclada e tem todo um ritual para quando essa pessoa morre, essa água é retirada do corpo da pessoa para ser aproveitada. E aí o Paul Atreides chega lá e começa a falar a língua deles. E aí eu tenho que falar de síndrome de sotaque estrangeiro. Imagine que de repente você está conversando com alguém, você passa a apresentar um sotaque de uma língua que você nunca entrou em contato diretamente. Então você passa a ter um sotaque como se fosse um estrangeiro daquele país. Bem, essa é a síndrome do sotaque estrangeiro. É um distúrbio raro neurológico. Geralmente, as principais condições que são associadas, em primeiro lugar está AVC, então um acidente vascular cerebral. Em segundo lugar estão os traumas, as pancadas, quedas, mas pode ter diversas causas, desde tumores cerebrais, outras lesões neurológicas, pode até ser de origem psicogênica, ou seja, a mente, um distúrbio psiquiátrico que leve a isso, pode ser também por causas de outras doenças degenerativas, e pode ser até uma crise convulsiva, até relatos de casos de enxaqueca grave, umas crises de enxaqueca que pode ter essa alteração reversível muitas vezes, até a história da crise convulsiva pode ter a crise, apresentar esses sintomas, depois melhorar, é uma síndrome que pode ter várias causas. O primeiro relato foi de um francês. O primeiro relato foi lá em 1907. O Pierre Marie, neurologista francês, ele descreveu esse caso. Foi um caso associado a um AVC, né, a um derrame. O que é importante a gente lembrar dessa síndrome? Essa síndrome tem a ver com linguagem. E eu vou deixar aqui o vídeo de afasia para vocês lembrarem, quando eu falo sobre afasia, que é uma coisa diferente dessa síndrome, faz parte do contexto de linguagem, mas é diferente, tanto que tem que se diferenciar as duas coisas, tá certo? A linguagem está no hemisfério esquerdo do cérebro. Lembrando que o hemisfério esquerdo controla a parte motora à direita do corpo, né? Então a linguagem está nesse hemisfério. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que está unicamente lá. Então a linguagem tem várias regiões cerebrais, não é apenas uma região cerebral que controla a linguagem, porém, boa parte da linguagem está lá. E geralmente esses pacientes que apresentam essa síndrome, eles têm lesões lá. Mas começou-se a perceber que outras lesões em outros lugares, partes mais profundas do cérebro, como núcleos da base, as partes mais profundas e cinzentas do cérebro, o núcleo da base à esquerda poderia causar isso. Lesões até no cerebelo, que é essa parte posterior aqui do cérebro, poderiam causar isso. Então, não necessariamente a linguagem está atribuída só a uma região, mas a região frontal esquerda,
áreas motoras e pré-motoras, porque lá existe um comando da questão motora, seja da questão da fala, seja da questão dos membros também, é a mais afetada. Mas existe, assim, um mapa, uma rede da fala que também é responsável por isso. Como é que eu explico um sotaque? O que acontece ali naquele sotaque estrangeiro? O que está acontecendo? Que descoordenação é essa? Esse distúrbio, né, essa síndrome de sotaque estrangeiro, tem uma disprosódia. Disprosódia sem prosódia. O que é prosódia? É ritmo. Então, quando a gente fala, quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou dando um ritmo. Então, a perca desse ritmo da fala, aceleração, aumento, timbre, é a disprosódia. Então, isso acontece na síndrome de sotaque estrangeiro. E outra coisa que acontece são as parafasias. O que é parafasia? Parafasia é justamente quando você acrescenta letras onde não tem, acrescenta palavras ali, termos, sílabas onde não tem. Tem uma série de tipos de parafasia, mas de maneira resumida é isso. E é importante diferenciar a síndrome de sotaque estrangeiro de apraxia da fala. A apraxia da fala, a gente sabe que tem a apraxia da fala infantil, tem a apraxia da fala que é desenvolvida por algum distúrbio neurológico. E o que é praxia? Praxia é você seguir uma ordem, um movimento, uma sequência. Então, por exemplo, você sabe escovar os dentes. Se eu peço para você imitar como é que escova os dentes, você sabe escovar os dentes. A pessoa perde essa capacidade de entender a sequência de escovar os dentes. Isso é uma apraxia, sem praxia. Então, como é que seria a apraxia da fala? É diferente, é uma entidade diferente. É como se você trocasse as sílabas de lugar. Então, por exemplo, se eu vou dizer batata, eu posso dizer tabata. É um exemplo assim de maneira resumida. Tem vários tipos de apraxia. Tem apraxias que não são só da fala, mas é basicamente seguir uma sequência. E geralmente os órgãos fonadores, os órgãos da fala, estão preservados na apraxia. Assim, no sotaque estrangeiro muitas vezes também está. Mas tem essa diferença, né? E é importante salientar. E quando você avalia a síndrome de sotaque estrangeiro, o paciente também é necessário que ele não tenha afasia. Por isso que eu pedi para vocês darem novamente uma olhada no vídeo de afasia, tá certo? Que eu vou marcar aí para vocês verem. Então, é uma síndrome neurológica rara. Ela pode ou não ser reversível, dependendo, lógico, da causa. É interessante notar porque não existe uma localização específica. Então, os novos estudos, eles mostram que pode acontecer em vários outros lugares. A síndrome de sotaque estrangeiro é algo muito mais relacionado a um evento de AVC. É algo mais agudo e num paciente geralmente mais velho. Outra coisa interessante sobre a síndrome de sotaque estrangeiro é que tem os relatos de mudança de sotaque. Isso é bem interessante, né? Mudanças, por exemplo, do japonês para o chinês e vice-versa. Do inglês americano para o inglês britânico. Do alemão para o norueguês. Então, pelas proximidades ali, pode acontecer essa mudança, né, de sotaque. Lógico, é essencial que para dar esse diagnóstico, né, dessa síndrome, que a pessoa nunca tenha morado lá e já não tem sotaque, né? Porque então realmente uma pessoa que não tem aquela ligação e passa a desenvolver um sotaque estrangeiro. Tem algumas curiosidades do primeiro filme que são interessantes, que é o próprio diretor fazendo um papel lá do catador das especiarias, né, coletor das especiarias, David Lynch. Também que tem um famoso lá, que é da casa Harkonnen, que é o Fade Rauta, que é interpretado pelo Sting. Quem não lembra que é o Sting foi do vocalista lá do The Police. Então, com músicas aí que ficam na cabeça aí até hoje, essas músicas do The Police, né? Outra coisa interessante é que esse personagem, ele tá interpretado pelo Austin Butler, aparece no segundo filme, né? Que é o da casa Harkonnen, né? O Fade Rauta. Tá muito bom nesse segundo filme. Então, é um personagem assim que você tem uma raiva ali, um ódio, porque ele é bem... os Harkonnen são terríveis, né? Além disso, a interpretação do Harkonnen nesse filme mais novo, né? Que é o Skarsgård, tá excelente também. Você vai ver boas atuações. Lembrando que nós temos a Zendaya também, junto com o Timothée Chalamet aí. A Zendaya é a Shani, né? Ela faz parte do grupo dos Fremen. Então é um elenco muito bom. A gente percebe aí que tem muita gente, tá muito bem trabalhado. Então vale a pena assistir esses dois filmes. Tem muita expectativa aí quanto ao futuro. Então existe possibilidade de um novo filme ou de uma série. Houve esse comentário aí com o Denis Villeneuve. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o like, se inscreve aí no canal, tá certo? Recomendo que leiam o livro Duna, o meu tá aqui. Então eu recomendo que vocês deem uma lida nesse livro, é maravilhoso. E é só o início, né, na verdade. Então tem mais outros livros, né? Como eu falei, o próprio filho do Frank Herbert, ele foi aumentando esse material aí do pai de acordo com os inscritos que ele tinha. Mas estamos de volta aí no canal do Neuronerd, trazendo sempre coisa boa. Hoje a gente trouxe síndrome de sotaque estrangeiro. E em breve a gente vai trazer mais assuntos neurológicos ligados a esse mundo neuronerd. Bem, muito obrigado e vamos nessa!